6, verso 8. Segundo livro de Reis. Segundo Reis, capítulo 6, verso 8. A igreja está bonita, está tecnológica. Está de parabéns aí a comunidade Graça e Paz. Visão. Deus abençoe o mundo em nome de Jesus. Acharam? Obrigado, pastor. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de onde o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou. Nenhuma e nem duas vezes. Nenhuma e nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele e os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos seus: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas da tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo ele levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temos. Diga-se comigo: não temos. Não temos. Porque maior, pelo mais o que está conosco, do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos de fogo em redor de Eliseu. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. O teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado. Esses breves momentos que estaremos aqui, a força do teu Espírito e a tua palavra, Senhor Deus, nos leve a ganhar, Pai Deus, força, autoridade, e debaixo dela, Pai Deus, viver o impossível. Por isso precisamos de ti. Espírito Santo, acampa os teus anjos ao redor de nós, e que nós tenhamos a tua palavra no nosso interior, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos nos assentar. Queria também agradecer aos meus pupilos, o pastor Daniel, o nosso diácono Naldo, que aqui está. Nós viemos aqui mais alguns anjos que estão conosco, porque andar guiado pelo Naldo tem que ter uns anjos por perto. Obrigado, irmão. Saudade de você. Diga assim: capacidade. Capacidade. Se você quer viver o impossível, você tem que ser capaz para vencer aquilo que te impede. Então nós vamos falar sobre capacidade, pastor. Diga assim: eu sou capaz. Eu sou capaz. A maior estratégia do inimigo é tirar a sua capacidade de enxergar um milagre. A estratégia do inimigo é fazer com que você fique cego, ao ponto de começar a olhar a situação e falar, porque tudo que você fala, a Bíblia fala que a vida e a morte está no poder da língua. E quando você declara diante de uma guerra a sua incapacidade, você já perdeu. Quando você vê o impossível e você declara a sua incapacidade, o milagre de Deus não acontece. Então estamos no meio de um tempo onde Deus está chamando o povo para lugares difíceis. Se você quer viver o impossível, Deus vai te levar a lugares difíceis. Você entende isso? Está difícil? Então é esse o lugar, porque se fosse fácil, não seria o teu lugar. Se Deus está te levando para um lugar difícil,
é porque Ele quer te capacitar. Amém? Então todo desafio de Deus para o homem requer coragem. E a gente às vezes ficamos orando, às vezes nós jejuamos, mas falta uma coragem de se promover em Deus. Então, para que tenhamos o resultado, o que Deus espera de nós? Coragem. Diga assim comigo: coragem. Coragem. Coloca aqui para nós Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós estamos no reino do Espírito agora, para receber uma palavra do céu. Está aqui, desculpa, tecnológico, melhor que nós, não começa a viver aqui. Jandira não tem essas coisas. Jandira não tem. Vamos começar a frequentar aqui. Nós estamos agora, exatamente agora, sua mente está sendo agora tratada no reino do Espírito. Tudo bem até aqui? Amém. O impossível está lá, e a possibilidade também está lá, não está aqui. Tudo acontece aqui como se determina lá. Tudo bem até aqui? Então nós passamos uma boa parte da vida buscando um resultado para nos trazer reconhecimento. Isso faz parte, porque nós somos homens e mulheres que estamos debaixo de coisas que nos fazem nos promover para ter a consciência e também a experiência de subir os degraus, que fomos experimentar, porque aprendemos nesse mundo a ter uma resposta das coisas que produzimos, das coisas que realizamos, e isso nos faz exatamente pessoas acrescidas, experimentadas e experientes dentro daquilo que é o projeto de Deus. Coloca aqui para mim, por favor, João 3, agora eu vou olhar para lá. João 3, versículos 6 a 8. João 3. O que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito, não te maravilhes se eu te der dito: necessário vós é nascer de novo. O vento assopra, e ao ouvires a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você é nascido do Espírito, Deus vai te levar a viver coisas impossíveis, para que você requeira, possa adquirir dentro dessa impossibilidade a possibilidade de Deus, para que você tenha o testemunho de Deus sobre a tua vida e Ele seja glorificado em você. Então as guerras espirituais não se vencem com atitudes carnais. Às vezes as guerras, as impossibilidades que você tem, elas só podem ser vencidas por um detalhe: oração. Acredite no que você ora. Vire para o teu irmão e fala assim: eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar. Porque eu estou orando. Eu só posso orar a Deus aquilo que eu não posso ter humanamente. Eu só posso pedir para Deus o que eu não posso comprar com o meu dinheiro. E eu só posso pedir para Deus a vida que eu não consigo ter na terra. Então eu vou pedir para o Deus do impossível estabelecer aquilo que é necessário, porque sabemos que coisas espirituais estão acontecendo. Então é necessário entender que existe posicionamento. Eu sei que você já está postado aqui, onde você recebeu uma palavra. Hoje o Senhor está te chamando para que você também tenha uma palavra, e amanhã dará um novo tempo na tua vida, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, eu só estou dando uma introdução, já eu chego lá. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3. Coloca aqui para nós, por favor. Porque andando na carne, não militando segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência
de Cristo. O que Deus espera de mim e de você? Diga assim comigo: ousadia, força, determinação e foco. Se você fizer esses 5 pontos, o milagre vem. As impossibilidades caem. Por quê? Porque toda altivez do inferno, ou qualquer palavra contra você, a Bíblia fala que nenhuma arma forjada prosperará contra o povo de Deus. Então eu preciso entender que eu preciso de ousadia, força, determinação, fé e foco. Então, quando nós encontramos, agora chega no texto, uma pessoa que era moço, um homem experimentado, conhecia o mundo espiritual, sabia das coisas de Deus, como nós sabemos. O moço de Eliseu acordou cedo, e ele acordou como você ou como eu, que vai trabalhar. Levantou-se cedo, diz o texto, como muito, disposto para aquilo que Deus tinha para ele naquele dia. E diante daquilo, ele foi cumprir as suas tarefas, como nós cumprimos também. E quando ele sai, ele vê um exército, ele vê o inimigo, ele vê coisas intransponíveis aos seus olhos, um exército enorme que não queria paz. É engraçado que quando você vê o impossível, a sua paz vai embora. As impossibilidades não te trazem paz, mas também ela não pode tirar o seu equilíbrio. As impossibilidades não podem tirar o seu foco, e as impossibilidades não podem tirar o seu poder de luta. Pelo contrário, eu preciso entender quem está vindo contra mim, para que eu possa vencê-lo pela palavra que Deus tem revelado para cada um de nós. Estão entendendo isso? Amém. Então, havia um exército que vinha contra Eliseu e contra o moço, e esse exército não era de paz, e eles foram enviados para fazer uma poderosa destruição. E muitas das vezes as impossibilidades nos destroem por dentro, não somente o ego, mas também destrói nosso potencial, a nossa estima, a nossa vontade, o nosso desejo de crescimento, de avanço. Quantas vezes a gente quis comprar uma coisa e não deu certo, foi lá, não aprovou, foi lá, não liberou, o dinheiro foi curto, desde o outro mês, isso passou anos, e não compra o sofá, não compra o carro, não compra isso, não tem aquilo, o irmão não consegue ser curado, o emprego não abre, a gente começa a ficar frustrado, e essa frustração a gente começa a descontar em Deus. Nós começamos a achar que não vai dar certo a nossa vida espiritual com Deus, não vai dar certo a nossa vida com o Senhor, e começamos a achar que é desse jeito mesmo. Eu nasci para viver assim, eu nasci para passar por isso. E quando o moço de Eliseu sai, ele se depara com situações favoráveis no sentido que eu estou dizendo hoje aqui para você. Então, deixa eu dar uma palavra de conhecimento para você. Para você viver o impossível, precisa sair do seu conforto. Parecia impossível vencer, e impossível é sair do seu conforto. Você não consegue sair das impossibilidades dentro de um conforto. Deus quer trazer coisas desconfortáveis para você, para que haja uma indignação na sua vida, para que você possa lutar, falar: Senhor, o Senhor disse, e o Senhor te empurra para que você viva o sobrenatural dele na tua vida, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra profética, pastor, para deixar para a tua igreja e para a tua vida. A palavra é essa: em uma guerra, antes de qualquer confronto, olhe primeiro para você. Nunca olhe para uma guerra antes de olhar para você. Por que isso, apóstolo? Porque você é a guerra. É você que é determinado. Se você olhar a guerra e entender que ela é maior que você, você já perdeu. Provérbio 23:7. Assim como o homem imagina ser na sua alma, assim ele é.
Entenda que Deus não te dá nada maior do que você. Deus não te dá nada que você não consiga carregar. Então não olhe para o impossível, olhe para dentro de você e diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então o diabo, ele é especialista em mostrar uma grande batalha e uma grande coisas intransponíveis, impossíveis para você. Deus é especialista de pegar pessoas pequenas, sem condições, sem dinheiro, sem nível de espiritualidade, porque Deus não vai te levar ou medir você por isso. Deus começa a olhar o quanto você está disposto, o quanto você quer viver. Então, pare de olhar para a luta, pare de olhar para a dificuldade, pare de olhar para a impossibilidade. Você foi chamado para fazer a diferença. Você não foi chamado para ficar olhando, está difícil, não, eu vou achar uma solução, Deus é comigo, a coisa vai romper, vai acontecer algo, porque Deus é comigo. E aí o impossível começa a ser possível, por quê? Porque eu não estou olhando para o problema, eu estou olhando para a solução. E em muitos casos, Deus quer que você seja uma solução. Deus quer que você seja a pessoa diferente. Por quê? Porque se nós pensarmos como muitos, nós não poderíamos estar onde Deus colocou. Então o moço, ele pensou como pessoa natural. Ele entra para dentro, novamente, entra para dentro é redundante. Ele entrou novamente em casa e falou para o profeta Eliseu: olha, a coisa lá fora está feia, vai ser quase impossível de viver um milagre de Deus. E Eliseu já tinha visto, porque o homem espiritual discerne todas as coisas. Estão aqui comigo? E uma das armas do inimigo sempre vai usar contra você é fazer com que você olhe para o tamanho dele. E o moço de Eliseu olhou para o tamanho da guerra, olhou para o tamanho dos cavalos, olhou para a quantidade de cavalos, olhou para tudo que estava vindo, mas não olhou para Deus. Talvez você está olhando para a tua guerra, talvez você está olhando para os seus impossíveis, mas não está olhando para Deus. E aí o profeta fala assim: olha, eu vou fazer uma oração por você, porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Verdade, É preciso ter um posicionamento para que venha da parte dos céus exatamente a capacidade. Deus não pode te dar capacidade se você não está olhando para Ele. Deus não pode te capacitar se você não acredita nele. Deus não pode fazer nada se você ainda está olhando para uma situação, ao invés de você olhar para aquele que te capacita para você vencer alguma coisa nessa terra. E o sobrenatural começa a acontecer. É o que está na palavra de Salmos: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é necessário entender que eu não posso só olhar para a luta, eu preciso olhar para um Deus que me capacita para ela. E em nome de Jesus, você não é fraco, você não é falta de arma, não é falta de estratégia, é a capacidade que Deus vai colocar dentro de você hoje. É a forma de que como Deus vai te usar e como Deus quer, porque Deus não tem arma específica para te livrar de algumas coisas. Deus não vai usar uma espada, Deus não vai usar um carro, Deus não vai usar um escudo para te usar, Ele vai usar do jeito que Ele achar que tem que te usar. Talvez venha um livramento financeiro, talvez a porta se abra, talvez muitas coisas podem acontecer. Então a gente olha para nós e fala assim: o dinheiro é pouco, o conhecimento é pouco, os amigos é pouco, as nossas coisas são poucas. Mas em 2 Coríntios a Bíblia fala: a minha graça te basta. O que você quer? A pouca força ou a graça de Deus? O que você quer? Os amigos ou a graça de Deus? O que você quer? A palavra, a graça, ou continuar dizendo: não vai dar, não consigo? Mas eu vim te dizer hoje: a graça de Deus te basta, porque você está no tempo da graça do Senhor. Aleluia!
coloca. Por quê? Porque a graça dele já está sobre você. Então, o inimigo será vencido pelo poder de Deus. Diga assim, pelo poder de Deus que está na minha vida. Ela não está em outro lugar, está em você. Porque é você que está passando. Então Deus não tira. Está muito pesado. Está muito difícil. Deus dobra a unção na tua vida, mas não tira o poder do inimigo. O que é isso, apóstolo? Significa que Deus não vai tirar aquilo que está pesado, mas Ele pode colocar mais fogo na tua vida para que você vença o que está pesado. Porque a guerra não pode diminuir. Por quê? Porque você tem que crescer, se desenvolver. Porque você não é frouxo. Vire para o teu irmão tatuado e fala: você não é frouxo. Você veio para isso. Você foi escolhido para isso. A Bíblia fala em Lucas capítulo 10, verso 19. Pode deixar. Eu já estou aqui já no script. Deus te deu autoridade para pisar na cabeça da cobra. E você só está: será que eu pego? Será que eu não pego? Será que eu vou? Será que eu não vou? Irmão, com Deus tem que é faca no dente. Com Deus tem que sair algo de você. Tem que ter uma entrega sua, tem que ter uma renúncia sua, tem que ter uma identidade sua. Já pensou? Eu venci uma guerra, pastor. É mesmo? E como é que foi? Foi bênção. Deus fez isso, pastor Gilberto. Deus fez aquilo, mas e você? Eu não fiz nada. Mas que raio de testemunho é esse? Porque todo testemunho que eu escuto, alguém passou por alguma luta, alguém passou por alguma guerra, e alguém sofreu alguma coisa. Mas os crentes de hoje não querem sofrer mais. Não existe testemunho sem dor. Não existe vitória sem determinação. Por isso o Senhor quer te dar capacidade. Não ser apenas determinado, mas ser capaz para vencer. Não olhe a luta, não olhe o impossível dizendo que não vai dar para você porque já deu. Não olhe aquilo que você fala assim: não consigo, porque você consegue. Porque o Senhor é com você. Lembra de Gideão lá em Juízes 6? Ele começou a dizer: meu Deus, eu não consigo, eu sou melhor da minha família. E o Senhor sempre falou: não, mas eu vou contigo. E o mais engraçado é que ele se sentiu miserável em um tempo que ele estava malhando trigo. Diga assim: malhando trigo. Trigo é prosperidade, pastor. Ele estava matando a prosperidade dele naquele lugar. E talvez você está matando algumas coisas que Deus já determinou como vitória na tua vida. Então você tem que ter a mente de um vencedor. Você tem que ter uma mente de alguém capaz. E tem que ter a mente de alguém na qual Deus deu a capacidade para vencer lutas. Deus não deu só capacidade para você viver. Deus vai te dar capacidade para vencer luta. Diga assim: Deus me deu. Não, está muito fraco. Deus me deu. Poder. Deus te deu poder para pisar na cabeça da cobra. Deus te deu poder para tomar coisas insanas e não ter mal algum. Porque você está dizendo que é impossível. Deus te deu poder. E a sua oração, a Bíblia diz que tem efeito, tem sentido, e Deus ouve a oração do justo. Por isso não olhe como alguém que está ferido, mas olhe alguém que estivesse sangrando, mas dizendo: Senhor, estou aqui, e eu sei que Tu és o Senhor dos exércitos, e o Senhor não me abandonou na minha peleja. O Senhor não me deixou sozinho, e tudo que você perde de vista se torna impossível. E às vezes o diabo faz com que você perca de vista algumas coisas. Já faz tempo que não acontece nada, faz tempo que não rola nada, a minha fé está meio abalada, porque você começou a perder de vista. Não perca o teu milagre de vista. Que é isso, apóstolo? É quando o diabo começa a tirar da tua mão o teu milagre. Ele não acredita mesmo, daqui para mim. Não vai dar certo mesmo, daqui para mim. E a gente vai cedendo, vai se entregando, vai
deixando a coisa rolar, empurrando com a barriga, quando nós precisamos clamar, porque tudo é possível ao tudo é possível ao que crê. Então, a unção profética, ela traz visão, e a gente, pelas dificuldades, porque infelizmente, irmãos, nós queremos ter as coisas imediatas, e nós estamos numa geração que tem muito crente imediatista. Eu preciso do milagre para amanhã, como se fosse McDonald's. Eu preciso porque é urgente. É urgente, é urgente. Deus trabalha com urgência, porque Deus sabe a necessidade de cada um. Mas Deus não é nosso empregado. Deus não é aquele que tem que fazer a sua vontade. Deus é aquele que entende a sua dificuldade em oração, e Ele responde a sua oração porque Ele te ama. Então, a unção profética trouxe de volta a visão para o moço de Eliseu. O que é que você precisa hoje? Não é só apenas orar, porque você não pode orar como um cego no mundo espiritual. Você tem que enxergar o milagre que Deus está te dando. Se eu orar por você hoje, enxergando você incapaz, não vai fazer efeito a minha oração. Se você orar hoje, olhando para as impossibilidades, não terá efeito a sua oração. Mas se você olhar ao Senhor e buscar a face dele, Senhor, isso daqui eu não posso, me ajuda. A Bíblia fala que Ele sara a nossa terra e ouve e sara a nossa ferida. O que é isso eu posso? É o tempo da voz profética e da unção profética abrir os teus olhos, para que você veja a luta em um outro plano, porque Deus tem vitória para você em qualquer área, em nome de Jesus. Eu creio. Então, dias de autoridade profética estão chegando para liberar o sobrenatural de Deus na tua vida, porque o moço estava dando por derrotado. E eu vim dizer para você uma coisa, que você já ouviu algumas coisas na sua família, nos seus amigos, você já deu por derrotado, algumas pessoas até te desanimaram, mas como profeta de Deus, eu vim dizer para você, nós vamos orar e a sua visão vai abrir. Nós vamos orar e você vai ver as coisas de uma forma diferente, porque eu não posso orar para que você veja como você chegou. Nós temos que orar para que Deus mostre verdadeiramente o trabalho dele na tua vida. Então não aceite, escuta isso, essa é a parte mais cruel dessa ministração para você hoje. Não aceite o que é fácil, porque você vai ter caminhos fáceis, mas o Senhor está te dizendo, aceite o desafio. Meu Deus. Porque é mais fácil largar, é mais fácil dizer, eu vou entregar os pontos. Não aceite o que é fácil, porque o diabo está querendo facilitar a tua vida, te chamando de frouxo, te chamando de covarde, aquele que retrocede não se abraça do Senhor. Mas a Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que avançam no Senhor, e Deus te chamou para você avançar, Deus te ungiu para você ir para frente. Aceite o desafio, porque aquilo que é impossível será possível para a tua vida, em nome de Jesus. A carne nunca foi tua amiga, eu não vou dizer Senhor. Aleluia! A carne nunca foi a tua amiga. A carne nunca te ajudou a chegar a Deus. A carne sempre foi um empecilho e foi um embaraço para que você pudesse chegar na presença do Senhor. Não alimente o sentimento de derrota, não alimente o sentimento de perda, não fique como Maria, olha, ele morreu, não, seja como Marta, está ali, Senhor, se tu quiser, tu ressuscita. Aleluia. Está no dia de você começar a olhar as coisas como a Bíblia te mostra, não como a tua mente vê, porque miséria não está no teu bolso, a miséria está no teu bolso, na tua mente, porque dinheiro você guarda no bolso, mas o raciocínio está aqui, eu entrego ou não entrego, eu sou ou não sou. Romanos 12 fala, e não vos conformeis com esse século, mas
Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que você vai para essa batalha daqui a pouco em oração? Vencendo ou ainda pensando que o inimigo tem poder sobre você? E aí? As muralhas vão cair? Ou você vai continuar crendo que o teu inimigo é maior que você, que as coisas que você trouxe vão voltar de qualquer forma? Meu Deus. As coisas que você veio fazer, como que se Deus não prestasse atenção em você, como que se Deus não respeitasse a sua fé, e dizer, não, eu não vou atender esse povo, eu não vou fazer nada por esse povo, como que se Deus não pudesse corresponder a você, eu fui lá, mas não aconteceu nada. Deus não trabalha aqui nessa luz, Deus trabalha dentro de você. Então Ele está preparando daqui a pouco algumas coisas que você vai sentir, algumas coisas que você vai enxergar, e é aqui nessa semana que você vai ver na tua vida, porque o Deus que você serve responde com fogo e com livramento. Então, se você tem fé, Deus te respeita, mas Deus não respeita covarde, Deus não respeita tímido. Ele transforma, mas Ele não respeita, porque Ele pega o que não tem condições e começa a fazer tempo. Porque Deus pega o sábio para confundir o outro, Deus pega as coisas fracas para confundir outras coisas, e o Senhor vai te usar para confundir a cabeça de alguns que te conhecem. Aleluia! Não deixe a sua carne ser a sua amiga, porque ela não quer ver Deus. Porque a carne do moço de Eliseu via uma coisa, mas o espírito do profeta via outra. E você tem o Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Você tem ou não tem? Ele vai dizer, não é assim, eu enxergo outra coisa na tua vida. Eu enxergo livramento, eu enxergo saída, eu enxergo resposta, e eu enxergo a interferência de Deus. Ele vai dizer isso para você. Por que isso, apóstolo? Porque ele não é carne. Então, a sua carne é covarde. Vire para o teu irmão e fala, sua carne é covarde. Vire para ele de novo, a sua carne é preguiçosa. Aleluia. Mata ela, você veio aqui para matar ela. Se você quer viver milagre, você vai ter que matar ela. A sua carne é mentirosa, ela mente para você, sabe por quê? Porque ela quer conforto, ela quer raiva, ela quer praia, ela quer satisfação, ela quer comer, ela quer se satisfazer. E o culto não é entretenimento, o culto é renúncia pessoal, para que venha o poder de Deus sobre as nossas vidas, para que o Espírito de Deus se mova sobre nós. Então, João capítulo 6, coloca para nós aqui, varão, versículo 63. Aleluia. Vocês estão entendendo? Diga, uma capacidade chegando para mim. Oh, aleluia. Você não vai encontrar essa capacidade no mercado, na universidade. O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada Aproveita. As palavras que vos dou São espírito e vida. A palavra que eu estou te dando é Espírito. Não é para alimentar o seu sentimento, é para alimentar o teu Espírito. Amém. Então a sua carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Diga, no Espírito, eu estou pronto. Eu estou pronto. Daqui a pouco você vai orar. Vai orar como aquele que tem o Espírito Santo. Não, ai Senhor, para de frescura. Para de negocinho. Se derrama como que se não tivesse domingo para você. Amém. Você quer milagre? Então esquece o dia de amanhã, porque amanhã o Senhor prepara para você. Tem que ser agora. Você tem que ser convencido do Espírito que Deus está trabalhando na tua vida. Porque eu não posso convencer, porque Zacarias fala, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, quando você abre os olhos espirituais, Deus lhe dá poder, escuta isso, para ferir o teu inimigo. A maior arma que você tem na terra se chama Espírito Santo. Se ele abrir a tua visão, você vai poder ver o inimigo que trabalha nas escondidas, porque ele é covarde. Tudo bem até aqui? Amém. Enxergando os passos, porque
porque o Espírito Santo pode falar isso para você. Quando você enxerga, sente, tem o discernimento, você vai falar: Senhor, fere eles de cegueira, faz com que eles passem em branco aqui e não me perturbem. Você sabia que o Senhor pode desviar os seus inimigos de cegueira? Porque quando você não enxerga, quem é cego é você. Mas a partir do momento que você enxerga, aí o inimigo está pego na tua mão, porque maior é aquele que ouve a tua oração e move a teu favor aquilo que você precisa. Porque no reino do Espírito, quando a gente consegue discernir, nós conseguimos se mover. E o que Deus quer? Que a igreja de Cristo se mova no Espírito, porque ela é vencedora. Aqueles que foram lavados nas suas vestiduras, ela é reconhecida como a igreja vencedora. E com os olhos abertos você vai ver milagre. Diga assim: eu vou ver milagres. Aleluia. Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se espera, porque tudo já aconteceu no teu espírito. Eu não sei quanto tempo tem, mas eu tenho mais um pedacinho para pregar. Só falta. Os céus irão se abrir quando você se mover. Existem duas formas. O céu tem poder para responder a oração, e você tem poder para orar. Deu para entender isso? O céu só atende a oração carregada de fé, e pela fé o céu se abre, porque é impossível chegar a Deus sem fé. Então eu preciso entender qual é a minha capacidade de chegar em Deus, para que Deus se mova através da minha vida. E aí as impossibilidades, o que a gente acha que não pode, tudo é possível, porque eu criei e orei, e Deus fez, materializou através da minha vida, porque Deus é poderoso para fazer isso. Então Deus está falando: eu sou capaz na sua vida. Ah, mas eu não era. Mas Deus é capaz na sua vida. Ah, mas eu não podia. Eu vim dizer para você que Deus é capaz de fazer e responder qualquer oração na sua vida. Ah, mas o problema é grande, apóstolo. Não tem problema, é pequeno ou grande, maior ou menor. Deus é capaz na sua vida. Se você não é capaz, Deus é capaz. Se você não tem, Deus te torna capaz. Nem que seja por um dia, nem que seja por uma situação, só para dizer: eu interferi no teu dia, eu interferi na sua família, eu mudei a tua história, porque naquele dia eu fui capaz de mudar a tua jornada, em nome de Jesus. Isso é sério. Por que é sério? Porque quando a gente pensa que é fraco, aí é que eu sou forte. Quando você pensa que não deu mais nada, é aí que tudo acontece. Aleluia. Quando você se esvazia de você, quando você se esvazia das suas forças e fala: Senhor, eu não tenho mais força, e Deus é especialista em agir nesta hora. Senhor, não dá. Aí Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir o seu milagre agora? Instruído pela palavra, motivado pelo Espírito e capaz por uma ousadia que te leva ao trono da graça. Amém. Que te leva ao trono do milagre. Então, quando você fechar os olhos hoje, você vai abrir os seus olhos espirituais e você vai enxergar no Espírito. Você vai ter a capacidade de ver coisas, porque a igreja não pode ficar cega. A igreja não pode ficar vendo só os problemas. Você tem um Deus que abriu o mar, fez chover maná. Você tem um Deus que levantou reis, profetas. Veio Jesus e mudou toda a condição humana. Nós temos um Deus muito, extremamente poderoso. Isso nos torna, no mínimo, capaz de viver milagres. Nos torna capaz de quebrar as impossibilidades, porque as impossibilidades humanas são possibilidades divinas. O seu impossível precisa do possível de Deus. Concorda? Concorda? O possível de Deus
está pronto para você. Deus tem um sim para você. Porque a Bíblia fala, se ele sim, sim, não, não. O que passar diz? Diga assim, Deus não me negou. Deus não te nega. Se você não negar Ele nessa peleja, Ele não te nega. Por isso eu vim dizer para você, não escolhe o que é mais fácil. Mais fácil seria, eu vou lá, se der certo eu volto. Não, irmão, continue. Se não der certo hoje vai dar amanhã. Se não der amanhã, dá depois. É o tempo de Deus, que talvez Deus está te provando. Porque a gente quer o imediatismo. Ai, não aconteceu nada. E a gente fica dodói. Para, Deus não trabalha com dodói. Ele trabalha com pessoas conscientes, maduras. No altar não tem criança. No altar tem pessoas sacrificadas para glorificar o nome do Senhor. E se você estiver no altar, a Bíblia fala que Deus tem memória. Diga assim comigo, Deus tem memória. Deus tem memória. Então Ele lembra do dia que você veio. Você crê nisso ou não? Hoje é o dia de você vencer algumas coisas hoje. Aleluia. Hoje é o dia de você tirar a trave, tirar o empecilho. Esse relógio aqui é para despertar para parar. Está chique o negócio aqui. Eu vou entregar aqui agora. Diga assim, as impossibilidades. As impossibilidades Podem ser desfeitas. podem ser desfeitas Pela minha oração. pela minha oração Ao Deus do impossível. ao Deus impossível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Sim, Deus. Eu não sei o que você veio, o que você trouxe. Eu não sei o que você precisa, mas você precisa apresentar agora a tua dor. Não que você tenha que sofrer para ter o milagre, mas se talvez a situação que você está passando está trazendo sofrimento. Não que você tenha que executar algumas coisas, mas hoje é o dia de você falar, Senhor, eu preciso de mim. Eu não tenho condições nenhuma de viver. Eu não tenho condições nenhuma de convencer algumas pessoas. Fale com Deus.